E a minha oração para Deus foi: Senhor, eu cheguei no fundo do poço, eu não sei o que fazer, eu não tenho vontade de viver, me socorre. Eu conheci a Cristo aos 6 anos de idade, quando, através de uma vizinha, a dona Luísa, apresentou o adventismo para minha mãe, e nós íamos para a igreja com a minha mãe, eu e minhas 3 irmãs. Eu frequentei dos 6 anos a mais ou menos até os 15 anos de idade. Na minha adolescência eu me afastei. Eu não queria mais saber das coisas da igreja, eu saí assim muito revoltada. Eu não queria mais ir na igreja, eu não queria mais ouvir falar, fazendo minhas coisas, né? Fui trabalhar, trabalhava aos sábados, ia para festas, eu fumava, eu fazia tudo que eu queria fazer. Neste período eu casei, né, com o meu esposo Adeilzo. Tínhamos uma vida de casados, mas bastante conturbada, né? Nós casamos muito cedo, então eu tinha 18 anos, ele tinha 19, depois em seguida ele completou 20, mas éramos 2 adolescentes imaturos e cometemos muitos erros, né? Muitos erros mesmo. E neste período eu acabei convidando o Osman, que é ancião na igreja de São Bernardo, e pedi para que ele desse o estudo bíblico para o meu esposo. E foi neste período que o Adeilzo começou a estudar a Bíblia, 2013. E o Adeilzo começou a estudar a Bíblia. A princípio eu fui, né, estudar a Bíblia com ele. Aos domingos o Osman dava o estudo bíblico para ele. Mas neste mesmo período, por conta da situação que nós vivíamos, eu acabei conhecendo uma outra pessoa no meu trabalho. E uma semana depois que meu esposo se batizou, eu peguei minhas coisas e saí de casa. E aí eu dei entrada no divórcio, né? O Adeilzo entrou em um outro relacionamento também. Nós não tínhamos contato nenhum, só por conta dos filhos mesmo. E aí foi a degradação, porque o Mateus ficou com o pai, o Davi veio morar comigo. E neste novo relacionamento, era um relacionamento totalmente abusivo, onde eu apanhei várias vezes. Você chega a um período da sua vida que você sabe que você está pecando, que você não se sente mais digno de falar com Deus, né? Você olha para você e fala assim: meu Deus, eu tenho feito tanta coisa errada que Deus não vai nem ouvir. E quando tudo aconteceu, que eu me vi naquela situação, quando eu voltei para casa, foi a primeira vez que eu consegui orar, e a minha oração para Deus foi: Senhor, eu cheguei no fundo do poço, eu não sei o que fazer, eu não tenho vontade de viver, me socorre. Essa foi a minha oração: me socorre. Quando eu cheguei na casa da minha irmã, estava todo mundo, né? Estava todo mundo, estava meu pai, minha mãe, minhas irmãs. E aí quando eu entrei, que eu comecei a contar para eles tudo que eu estava passando, né, e achei que eu fosse voltar para casa da minha mãe, minhas irmãs falaram: não, lá não é seguro para você, porque a mãe mora em casa, né, o lugar mais seguro para você é você voltar para o seu apartamento. E aí eu falei: como que eu vou voltar para o meu apartamento se o Adeilzo está morando lá, né? Falou: não, mas o apartamento também é seu, porque na minha cabeça em nenhum momento passou que eu fosse voltar com o Adeilzo. E aí o Adeilzo falou: Cássia, você pode voltar. Chegou um dia que ele falou assim para mim, ele falou: Cássia, é impossível eu achar que depois de tudo que nós passamos, de repente nós estarmos embaixo do mesmo teto e achar que isso seja coincidência. Eu vou orar e vou pedir para que Deus me mostre qual é a vontade dele, o que Ele quer que eu faça. E eu gostaria que você orasse também. Nesse período ele continuava indo para a igreja normal e eu continuava em casa. E nós começamos a orar. E uma sexta-feira à noite a advogada me ligou e ela falou assim: Cássia, eu levei o seu divórcio para homologar e o juiz não assinou. Ele disse que quer ter uma conversa com você e com o cônjuge. E ali eu já comecei a dar risada, que eu falei: meu Deus, não é possível que essa seja a tua vontade, né? E marcou, nós fomos, e quando nós chegamos no fórum, o juiz havia pedido para arquivar o nosso processo de divórcio, não assinou.
e disse que se nós quiséssemos de fato nos separarmos, era para nós darmos entrada novamente. Nós estávamos pedindo direcionamento de Deus e aí nós saímos, fomos para um parque e ali nós passamos 18 anos de um casamento a limpo. Conversamos muito sobre nossos erros, sobre nossos acertos. Falo que quando Deus ele refaz a nossa história, ele refaz por completo. A Cássia reviveu literalmente, porque logo depois que eu me batizei, eu tive um problema de saúde, fui desenganada pelos médicos, fiquei 22 dias internada, fiz 3 cirurgias em uma semana, por conta de um cisto no ovário que virou um abscesso e depois evoluiu para uma infecção generalizada. Então os médicos chamaram o Adeilson, falaram que só um milagre para que eu já não tinha, né, o que ser feito, o que a medicina podia fazer. Várias pessoas orando por mim, foi uma corrente de oração muito grande que fizeram. E eu tenho certeza que hoje eu estou aqui porque eu sou um milagre. Deus me deu uma segunda chance de recomeçar tudo de novo. E desde então eu não consigo mais me imaginar longe desse Deus, né? Eu não sou perfeita, óbvio. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos ter momentos bons e ruins, mas eu não consigo mais me imaginar longe de Cristo. Depois de tudo que eu vivi na minha vida, eu não tenho como olhar para ela e não reconhecer que Cristo é a única saída para a minha vida. Uma pessoa escreveu, e eu já vou adiantar, que não foi sua esposa, não foi seu pai, não foi suas irmãs. Vou te mostrar hoje, tá aí do lado aí. Essa é a carta. Pode ler? Você vai abrir, vai ler e vai descobrir quem foi que escreveu para você. Cássia, minha filha querida, eu conheço você desde o começo. Não desde o seu nascimento, mas desde muito antes. Conheço você de perto. Do seu lado eu estive em todos os momentos. Eu não poderia desistir de você. Quem escreveu para você? Jesus, que eu senti que Ele estava perto de mim em todos os momentos. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.